Em nome do Cristo crucificado, por amor a cada um de nós. Amém. Existem histórias, momentos da vida que nos marcam porque elas terminam mal. Sabe aquela sensação de tudo está perdido, tudo está acabado? Pois então, certamente todos nós já passamos por situações desse tipo. Momentos em que parece tudo perdido, momentos em que parece tudo acabado, em que parece não haver mais solução. Infelizmente, essas situações elas são inevitáveis na nossa vida. E até por isso, por serem situações que acontecem na vida real, muitas vezes isso é retratado também nas artes, em livros, em filmes, em séries. Quem de vocês assistiu o filme Vingadores Guerra Infinita? Filmes da Marvel, a maioria não. Alguns devem ter assistido, eu gosto dos filmes da Marvel. Então, eu sei muito bem como termina o filme, mas mesmo para aqueles que não assistiram, vão entender a conexão que eu quero fazer neste momento, né? Então, no final daquele filme, Vingadores Guerra Infinita, nós vemos uma cena totalmente diferente daquilo que costuma acontecer. No final daquele filme, os poderosos heróis da Marvel são derrotados pelo temido vilão Thanos. O vilão, ele reúne as joias do infinito, coloca uma luva e num estralar de dedos, alguns dos super-heróis simplesmente viram pó. Milhões de pessoas desaparecem. E assim o filme termina. Com um silêncio inexplicável, sem vitória, sem solução, sem esperança. Aparentemente estava tudo acabado. E isso incomoda profundamente. Quem assistiu o filme deve lembrar que ficou aquela sensação, mas como assim? Isso não faz o menor sentido, não é assim que a história deveria terminar. Normalmente os filmes terminam com o bem prevalecendo sobre o mal. Mas esse filme terminou como o mal prevalecendo sobre o bem, não faz sentido. Essa era a sensação no final daquele filme. Pois é, isso era apenas um filme. Mas, de certa forma, é isso também que aconteceu naquela Sexta-feira Santa. Naquele dia em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz. O Evangelho de João, ele nos leva ao momento mais profundo dessa história. Jesus Cristo, ele mesmo carregando a cruz na qual seria morto. Ele não foi arrastado até aquele local. Apesar de todos os açoites que ele recebeu, ele ainda encontrou forças para carregar a sua própria cruz. Jesus se entregou voluntariamente. Ele não precisava passar por isso, mas essa era a sua missão. Ainda assim, aos olhos humanos, tudo aquilo parece errado. Como assim? Como pode o Filho de Deus se submeter a tamanha humilhação? Certamente foi a sensação dos discípulos, de todos aqueles que seguiam Jesus. E chegando ao local em que Jesus seria crucificado, João ele relata o que foi feito com Jesus. João diz, ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Simples assim, sem mais explicações, sem defesa, sem glória. O Filho de Deus crucificado como se fosse um criminoso da pior espécie. Porque sim, a morte de cruz era só para os mais perigosos, os criminosos mais perigosos. E como se isso já não bastasse, toda aquela humilhação, a morte de cruz, Jesus também lá na cruz, antes de morrer, ele foi zombado, ridicularizado, rejeitado. Pôncio Pilatos colocou uma inscrição no alto da cruz com os dizeres, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E isso é uma grande ironia. Todos zombaram, e aquele título foi de fato para zombar de Jesus, mas no fundo eles estavam apenas dizendo a verdade. Jesus não era apenas o Rei dos Judeus, mas Jesus era o Rei dos Reis. Só que esse rei está ali crucificado, aparentemente derrotado. Um rei que morre da forma mais cruel e humilhante possível. Não faz o menor sentido, não é mesmo? Imaginem a sensação dos discípulos diante daquela cena. 3 anos acompanhando Jesus,
Foram curas, milagres, sinais extraordinários, ensino com autoridade, debates calorosos como os fariseus, os escribas e os mestres da lei. Inclusive, mortos, Jesus havia ressuscitado. Quantas expectativas os discípulos criaram. Mas de repente, aquele Jesus que parecia imparável e invencível, de repente, ele está ali numa cruz. Todas as expectativas deles foram frustradas. Tudo parecia acabado. O evangelista Lucas, inclusive, no capítulo 24, ele descreve a frustração e o desânimo de 2 dos discípulos depois daqueles acontecimentos. O texto diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Palavras dos discípulos. Ou seja, eles esperavam que Jesus redimisse Israel, mas não esperavam mais, porque afinal agora ele estava morto. E com ele também as esperanças dos discípulos. É exatamente o que acontece no final do filme Vingadores Guerra Infinita. O filme termina sem nenhum plano, sem nenhuma possível saída, nenhuma esperança concreta. Restava apenas o silêncio e a sensação de que tudo acabou. Exatamente assim termina a Sexta-feira Santa. Parece que tudo acabou. Mas lá no fim, lá no fundo, a gente sabe que não faz o menor sentido. Não pode ser verdade. Mas a cruz, ela não é apenas tristeza. A cruz, ela na verdade revela algo muito profundo. Ela revela algo sobre você, algo sobre mim. Na cruz é revelado o peso do meu e do seu pecado. E o profeta Isaías fala sobre isso ao longo de todo o capítulo 53, especialmente nos versículos 4 e 5, quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Não foram apenas os romanos, não foram apenas os líderes religiosos daquela época, mas foram os nossos pecados, principalmente os nossos pecados, a principal causa da morte cruel de Cristo na cruz. A cruz mostra o quão sério é o pecado, cujo salário é a morte. A cruz mostra quão justa é a ira de Deus, que não deixa os pecados impunes. A cruz mostra, acima de tudo, o quão incapazes somos de salvar a nós mesmos. Na cruz não há espaço para o orgulho humano. Na cruz há apenas culpa, vergonha e punição. E então, em meio a toda aquela escuridão da Sexta-feira Santa, toda aquela desesperança, quando tudo já parecia perdido, Jesus diz algumas das suas últimas palavras. Na verdade, uma palavra única que em grego, que é a língua do Novo Testamento, a palavra é tetelestai. Uma das últimas palavras de Cristo antes de morrer. Tetelestai. E o significado dessa palavra é extremamente profundo. Está consumado. Essa palavra, essa afirmação de Jesus muda absolutamente tudo. Essa palavra, tetelestai, não significa derrota. Ela significa que o preço foi pago. A dívida que existia não existe mais. Tudo está completo. O que precisava ser feito foi terminado. Nada ficou pendente. A obra está feita. A missão foi concluída com sucesso. A cruz não foi um acidente. Ainda assim, humanamente podemos pensar, mas como assim? Ele está morto. Onde está o sucesso na missão? Naquele momento ninguém entendeu. Os discípulos não entenderam absolutamente nada. Os algozes, os vilões, felizes e alegres porque tinham derrotado o inimigo deles. Os seguidores de Jesus tristes e desesperançados. Parecia de fato que era o fim. Parecia que tudo estava perdido. Mas na verdade, a vitória já estava acontecendo. Cristo não começou a salvação ali na cruz. Na verdade, na cruz a salvação foi consumada. E então João relata, no finalzinho do texto que lemos hoje, que Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus não perdeu a sua vida.
Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus simplesmente entregou a sua vida, voluntariamente. Mas ainda assim, para quem estava lá naquela sexta-feira terrível, parecia tudo perdido. Parecia o fim. Não havia esperança. Afinal, o corpo de Jesus depois foi tirado da cruz sem vida, ele foi sepultado, uma pedra foi colocada na frente do túmulo. O silêncio tomou conta de todos. A sexta-feira, ela terminou da mesma forma como termina o filme Vingadores Guerra Infinita. Derrota, tristeza, silêncio. E ficou aquela sensação: será que isso é o fim? Não faz o menor sentido. Será que é verdade que tudo acabou? Mas essa era a sensação. Era o que estava diante deles. É o que eles conseguiam enxergar naquele momento. Queridos irmãos e irmãs, a Sexta-feira Santa é o dia em que Deus parece silencioso. A Sexta-feira Santa é o dia em que parece que a esperança acabou e que de fato parece tudo estar perdido. Porém, é uma sensação falsa, porque a verdade é essa. Lá na cruz, Cristo não perdeu. Na cruz ele venceu, mesmo que ninguém tenha percebido isso naquele momento. Mas hoje nós encerramos por aqui. Nós encerramos com o silêncio, com a dor, com a cruz de Cristo, como Cristo crucificado. Porque o domingo ainda não chegou. E nós sabemos que o final dessa história é feliz. E por isso aguardo também a cada um de vocês em nosso culto da Páscoa, domingo de manhã, para nós continuarmos contando essa história. Que Deus abençoe cada um de vocês neste dia de hoje, um dia de silêncio, um dia de reflexão, e que o sofrimento de Cristo resulte em nosso perdão, no fortalecimento da nossa fé e na certeza da salvação eterna. Amém.